Bom dia, querido ouvinte, você que me acompanha nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E o meu desejo é que nesse dia essa reflexão possa encorajar você a olhar para o alto e ouvir a forte voz de Deus declarando: não temas, eu sou contigo, eu te seguro pela tua mão e te conduzo com segurança. Estamos aqui diante de uma reflexão maravilhosa em Gênesis capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 6, que nos diz assim: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo, Eliezer de Damasceno? E acrescentou: Tu não me deste filho algum. O servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. O filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Deus chama Abraão para uma elevação de nível. E é muito interessante porque essa palavra, ela é desafiadora para Abraão e ela também é desafiadora para nós que olhamos para a narrativa, para o relato da história e nos projetamos também diante de tudo aquilo que Deus tem falado para nós e o futuro que nos aguarda. O Senhor já havia estabelecido um relacionamento com Abraão no capítulo 12 de Gênesis, de 1 a 9, antes de fazer com ele uma aliança formal do capítulo 15. Deus tomou toda a iniciativa, aproximou-se de Abraão e lhe falou numa visão. Fez a incrível promessa de que um homem idoso teria um filho por meio do qual sua descendência um dia se tornaria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Abraão creu em Deus, como diz o versículo 6 desse capítulo. Abraão creu no Senhor, isso lhe foi creditado como justiça e a sua fé, então, tornou-se um ato de justiça, um testemunho às nações, um testemunho para nós ainda hoje. A fé é justiça e a fé produz justiça no relacionamento de aliança com Deus. Quero destacar alguns aspectos importantes desse encontro que Deus teve com Abraão em um momento extremamente decisivo, porque Deus o chamou no capítulo 12, como eu citei anteriormente, e aqui no capítulo 15 começa então os primeiros passos dessa nova aliança que será formada entre Deus e Abraão e futuramente a descendência de Abraão. E a primeira palavra que me salta aos olhos é que o texto vai dizer que o Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Talvez o medo tenha sido a reação perante a própria manifestação de Deus, mas possivelmente a grande vitória militar de Abraão, que é tratada no capítulo 14, atraiu a atenção e a cobiça das tribos de toda a região, e isso o preocupava. Quero falar ainda mais sobre essa frase preciosa
quando ele vai dizer em toda a Bíblia, não tenha medo, não temas. Esse imperativo aparece na Bíblia mais ou menos 110 vezes. Quem é sábio ouve essas palavras todo dia, sobretudo perante pessoas ou circunstâncias difíceis. É uma frase que, em geral, vem da boca de Deus, porém é tremendo quando nós, seres humanos, podemos proteger corações e dizer tais palavras a outras pessoas. Veja onde, apenas no livro de Gênesis, essa frase é mencionada, capítulo 15, capítulo 21, capítulo 26, 35, 43, o 46, e nos últimos instantes da parte de José com seus irmãos, no capítulo 50, também é citado essa frase, não tenha medo, não temas. Eu quero mandar aqui um recadinho para você, diretamente do coração de Deus, que passa pelo meu e agora vai para o seu. Não tenha medo. Aquele que nos promete caminhar conosco, ele é fiel para caminhar, para cumprir a sua palavra, e nós não precisamos temer, porque o nosso Deus é o grande El Shaddai. Essa palavra El Shaddai quer dizer o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas no céu e na terra. É hora de colocarmos nas mãos dele, ao cuidado dele, no altar dele, toda e qualquer preocupação, circunstância, dificuldade pelas quais nós possamos estar passando nesse momento. Deus traz essa palavra para Abraão, não tenha medo, eu estarei com você. E Abraão então questiona que o descendente dele é o empregado, e Deus diz para ele que não, que ele terá um filho, não é? O Senhor vai dizer que ele terá um filho, e que esse filho é que verdadeiramente será o seu herdeiro. Tu não me deste descendência, diz Abraão. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse: olhe para os céus, conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Eu quero falar agora dessa frase, dessa promessa que Deus traz para Abraão. Olhe para os céus e conte as estrelas. Ao mesmo tempo em que Abraão recebe no contar estrelas um sinal da imensidão da sua descendência, ele também é levado a ver e a compreender que essa tarefa é impossível, ou seja, não é possível para ele controlar o que virá pela frente. Aqui Abraão é curado da sua obsessividade de tudo controlar. Ele experimenta a falência do visível, olhar e contar as estrelas, e passa para o audível, ouvir as promessas de Deus. Olha que palavra preciosa, maravilhosa. Me falta tempo para continuar falando dessa elevação de nível que Deus desafia Abraão a caminhar com ele, que é para nós também um grande desafio de podermos também sermos elevados de nível na nossa caminhada com o Senhor. E você, o que pretende fazer ao ouvir essa palavra sobre Abraão e sua caminhada com Deus? Deus lhe mostra as estrelas e declara: assim será a tua descendência. Ele creu, isso lhe foi imputado por justiça. O desafio de hoje é crermos e vermos as promessas de Deus se cumprindo nos nossos dias e na nossa caminhada diária com Deus e com as pessoas. Que grande desafio, mas a certeza também de que Deus estará conosco. Desejo uma ótima reflexão e que Deus nos ajude. Amém.